Irmãos, nós estamos terminando, a nossa revista Sermão do Monte, o Ensino Desafiador, e eu estou aqui apresentando para vocês o título ou o tema das nossas próximas lições, das nossas próximas revistas. Iremos estudar a história de Israel e, a princípio, aí estaremos fazendo uma sequência de 3 revistas sobre a história de Israel. A primeira delas abrange o período dos patriarcas aos juízes. Fica o meu convite, fica o meu estímulo para que você estude, para que você aprenda, para que você esteja pegando com o pastor Marcos, ele estará fazendo a distribuição aí, né? Então você pegue a revista com ele. E também fica o meu estímulo e o meu para que você tenha calma, digamos assim, né? Porque a ideia não é que você fique estudando, decorando datas, nomes difíceis, regiões geográficas, né? Muitos não gostam de história baseados na experiência que tiveram na escola, mas a ideia aqui é usar essas revistas para que, quando você estiver ouvindo uma pregação que fale sobre o cativeiro babilônico, sobre a reconstrução dos muros, o período do Êxodo, talvez ali mais próximo dos profetas menores, chegando ali perto do período interbíblico, você tem uma noção, né, do que o pregador está falando. Você consiga situar esses períodos da história e situar os personagens e situar também o que Deus fez nesses momentos. Então, essa história de Israel, creio eu, vai ser uma bênção para a igreja, né? O pastor Marcos tinha detectado essa necessidade, essa oportunidade que nós temos através do EBD, de estar reforçando, de estar dando aí uma sustância nessa questão da história de Israel. Então fica aqui o meu convite para que, junto comigo, com o Fernando Almeida, você esteja estudando, aprendendo e acrescentando mais ao seu conhecimento e cultura bíblica. Então, a partir de semana que vem, história de Israel, dos patriarcas aos juízes. Fica o meu convite, meu incentivo, para que você esteja conosco nesse período em que, certamente, através de tudo aquilo que Deus fez na história de Israel, Ele estará falando conosco. Nós iremos começar a nossa última lição da revista Sermão do Monte, o Ensino Desafiador, lição de número 17, e o título é Quem é esse pregador? Então fica aqui meu estímulo para que, assim como o Senhor falou conosco nos últimos 16 capítulos dessa revista, o Senhor fale conosco, que nós possamos encerrar essa revista com chave de ouro. Fica aqui o meu desejo que você possa estar assistindo a aula, lendo a revista, anotando, lendo os textos e assim por diante. Nós temos aí um desafio nos próximos minutos de responder essa pergunta, digamos assim. Quem é esse pregador? Essa nossa última lição, lição 17, o texto que é usado ali do Evangelho de Mateus é Mateus 7, 28 e 29. Nós estaremos lendo aí juntos, vai estar aparecendo para você aí na sua tela. E está escrito assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Texto de Mateus 7, 28 e 29, nós lemos aí na nova versão Almeida atualizada. O alvo dessa nossa última lição é mostrar que Jesus não era simplesmente um mestre humano de filosofias bonitas, mas o Senhor absoluto de todos os seus ensinos. É importante essa lição, embora ela seja pequena e até mesmo a última da revista, por quê? Se você for olhar por aí, você vai perceber que todo mundo gosta de Jesus. Você não encontra uma pessoa que fale mal de Jesus, ou que fale assim, eu odeio, não vou com a cara de Jesus. Não, todo mundo gosta de Jesus. Porém, o que acontece é que muitas vezes, esse Jesus que muitas pessoas dizem que gostam, é um Jesus descolado dos ensinos bíblicos. É um Jesus que é mais para um Jesus espantalho do que para um Jesus que realmente é apresentado nos evangelhos. Nós temos os espíritas que muitas vezes eles citam muitas palavras de Jesus, mas sempre
colocando em consonância com a heresia do Espiritismo. Nós vemos muitas pessoas que acham os lemas e as palavras de Jesus muito bonitas, mas quando são apresentadas ao Jesus bíblico, ao verdadeiro Jesus, elas simplesmente não o reconhecem. Jesus também, muitas vezes, para muitas pessoas, é confundido com um mestre humano, com alguém iluminado, com um grande líder, com um revolucionário, com alguém que veio para nos libertar de todas as nossas mazelas psicológicas, das nossas mazelas nos sentimentos. Jesus é muito mais do que isso. Jesus, quando o anjo falou para Maria, anunciou, para Maria que Jesus ia nascer, ele falou que o nome dessa criança que iria nascer seria Jesus e que ele viria para salvar o povo dos seus pecados. Então Jesus é muito mais do que um mestre, é muito mais do que um filósofo, é muito mais do que um grande líder, é muito mais do que um bom homem, do que uma mente iluminada. Jesus, na verdade, é Deus. E é isso que muitas pessoas não querem aceitar. É isso que muitas pessoas realmente deixam de lado quando se trata da pessoa, da figura do mestre da Galileia. Então nós vamos seguir aí com a nossa introdução. Ainda seguindo com a nossa introdução, lendo basicamente aí o texto da revista no topo da página 75. Na lição anterior, consideramos as características dos ensinamentos de Jesus e sua chamada para um discipulado radical. Verificamos a superioridade do fazer sobre o dizer e o saber. Entendemos como é importante a prática dos ensinamentos do Mestre. Agora queremos observar a pessoa do Mestre, propriamente dita a partir de 2 pontos importantes. E é esse o mapa da nossa lição. Vamos analisar a pessoa de Jesus Cristo a partir de 2 pontos importantes. O primeiro deles é a sua doutrina e o segundo ponto é a sua autoridade. Tanto a doutrina como a autoridade de Jesus eram diferenciadas dos líderes, dos demais mestres da época e são diferenciadas de qualquer outro tipo de pessoa em toda a história da humanidade. Porque a sua doutrina e a sua autoridade não eram desse mundo. Eram doutrinas, palavras, autoridade do próprio Deus. Então eu convido para você que siga comigo a partir de agora por esses 2 itens, onde veremos a doutrina de Jesus e a autoridade de Jesus. Nós estamos no primeiro ponto, página 75, onde nós iremos estudar um pouquinho sobre a doutrina de Jesus. Esse é um dos 2 diferenciais que fazia assim a pessoa do Mestre Jesus algo totalmente, um ponto fora da curva, algo totalmente diferenciado, alguém, melhor dizendo, totalmente diferenciado. Esse primeiro ponto da revista se baseia no versículo 28 de Mateus 7, que nos diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Quais são essas palavras? As palavras do Sermão do Monte, tá bom? Que começa ali no início do capítulo 5. E assim indo para a revista. As multidões estavam atônitas, maravilhadas pela forma calma, certa e despretensiosa com que Jesus expunha a lei para os cidadãos do reino. O detalhe aqui é que Jesus ele não estava inventando nada, digamos assim. Tudo que ele falava encontrava respaldo na lei, no Pentateuco, nos profetas, nos salmos, nos sapienciais, que era até então a base da Bíblia que eles tinham, tá bom? E tudo que Jesus falava tinha base nesses escritos, e ele, via de regra, ele dava a interpretação correta. Então eles ficavam assim atônitos, eles ficavam espantados porque Jesus ele pegava a lei e ele dava ali a interpretação, ele falava o que significava os textos, indo no cerne da questão. Ele não ficava rodeando, ele não ficava inventando, ele não ficava criando outras tradições. Não, ele explicava a lei
expunha a lei e explicava ela corretamente, ao contrário de muitos outros mestres da época. Ainda na página 75. Este não era o primeiro mestre que eles ouviam, mas era absolutamente diferente dos demais. Estavam familiarizados com os mestres que atavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não os moviam, conforme Mateus 23:4. Ou seja, esses mestres, quem eram esses mestres que eles ouviam? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, que pegavam a lei e criavam uma série de tradições, de regras a mais para impor sobre o povo. Então, assim, e eles muitas vezes criavam essas regras, faziam um monte de firulas teológicas e interpretativas com o texto bíblico, e eles mesmos muitas vezes não seguiam. Ou seja, o fardo pesado era para aqueles que o ouviam e davam crédito para eles, tá bom? E para eles mesmos, eles ficavam ali calmos, serenos e tranquilos na sua autoridade de doutores da lei. Mestres que engoliam o camelo e coavam o mosquito, aí, limpos por fora e sujos por dentro, cheios de hipocrisias e iniquidades. Ou seja, esses termos, né? Mestres que engoliam o camelo e coavam o mosquito, ou seja, eles iam tanto no detalhe, tanto nas coisas ali menorzinhas, nos pontos, nas vírgulas, né? E eles batiam, né? Eles batiam pesado nisso e deixavam grandes coisas passarem, ou o camelo, né? Eles iam ali no mosquito, mas deixavam o camelo passar. Eles eram tão criteriosos, tão cheios de regras, que coavam o mosquito, ou seja, pegavam na sua inspeção ali, no seu ensino, um mosquito, mas deixavam o camelo passar. Pior ainda, esses homens eles eram limpos por fora, ou seja, uma atitude externa louvável, uma atitude externa que inspirava uma confiança, porém por dentro a sua mente, o seu coração, eles tramavam, maquinavam o mal. Então tudo que eles falavam, toda a teologia que eles desenvolveu em cima da lei, era algo que privilegiava a parte externa, os costumes externos, a aparência, e muito pouco o cerne da questão, que é o coração. Então eles eram como sepulcros caiados, que eram limpos por fora e sujos por dentro. E todas essas comparações do sepulcro caiado, de coar o mosquito e deixar passar o camelo, estão ali em Mateus 23, do 13 ao 36. Esses homens, eles satisfaziam o seu desejo, satisfaziam a sua vontade de se autoproclamarem santos, de estarem, digamos que, na crista da onda. Eles exigiam respeito, mas por dentro eram hipócritas e a sua mente e o seu coração eram cheios de iniquidade. Aí, finalzinho da página 75. As palavras de Jesus, como ele mesmo asseverou, são espírito e vida. Como Pedro declarou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 2 textos de João 6. 1,63, onde diz que as palavras de Jesus são espírito e vida. E as palavras de Jesus no versículo 68, onde Pedro, né, ali, ele dá essa brilhante declaração, inspirado pelo Espírito, né, de que, poxa, para onde eles iriam se só ele tem as palavras de vida eterna? Ou seja, o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus era a doutrina de Deus, vinha diretamente de Deus. Jesus, ele colocava os pingos nos is corretamente, ele explicava ali como ela deveria ser aplicada e qual era o cerne da lei. E por isso, as palavras dele para as nossas vidas são espírito e vida. Ou seja, quando falo isso aqui, reflete até mesmo um pouco sobre a nossa pregação. Como devemos pregar? Quem devemos pregar? O que devemos pregar? Jesus Cristo, a Bíblia, suas palavras, seus ditos, seus ensinamentos. Porque eu posso falar aqui 36 horas ininterruptas de conhecimento e sabedoria humana. Isso não vai produzir um segundo de vida espiritual
na vida de um incrédulo. Mas se eu falar, se os textos bíblicos, falar sobre Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele pode fazer pela vida de um ser humano, a necessidade que o homem tem de pecado e como Jesus vem de encontro a essa necessidade, sendo a cura para essa doença do pecado, como Jesus nos une a Deus novamente. Se eu usar as palavras de Deus nesse meu discurso, as palavras de Deus ou a palavra de Jesus por si mesmo tem poder para produzir vida. Citando Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não há salvação fora Jesus Cristo, não há vida eterna fora Jesus Cristo, não há amor fora Jesus Cristo, não há relação com Deus Pai, o verdadeiro e único Deus, fora Jesus Cristo. A doutrina de Jesus era totalmente diferenciada de tudo que houve, de tudo que existe e de tudo que haverá em termos nesse mundo. Por quê? As palavras dele eram palavras de vida eterna, eram as próprias palavras vindas do próprio Deus. No nosso estudo da lição 17, nós chegamos ao segundo ponto, 2 de 2. O primeiro deles foi a doutrina de Jesus, e agora nós vamos ver a autoridade de Jesus, o segundo ponto. Baseado no versículo 29 de Mateus 7. E o versículo 29 nos diz o seguinte: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, Jesus ele ensinava as multidões como quem tem autoridade e não como os escribas. Na revista nós estamos aí no topo da página 7,6 e eu vou ler basicamente o que está nesse topo da página 7,6. O que também deixou a multidão atônita e o faz até hoje, conforme Hunter, foi a autoridade com que ele ensinou. É o verso 29 que a gente leu aí. Era extraordinária, ele não hesitava, não era seguro nem extravagante. Ou seja, Jesus Cristo, a autoridade dele, como o próprio autor da revista, era uma autoridade que segura, uma autoridade convicta, sem hesitação, sem demonstrar algum tipo de insegurança ou subterfúgio. As pessoas percebiam em Jesus Cristo a sinceridade nas suas palavras, a sinceridade em tudo aquilo que ele expunha. Também percebiam uma certa, como eu posso dizer, o contraste com extravagante, uma certa humildade, um certo ponto de que, por mais correto, por mais certo que ele dissesse as palavras, os seus ensinamentos, as pessoas sentiam que esse ensinamento era diferente, ele não, digamos, em sua humildade, né, de um servo, ele não se sentia superior às outras pessoas, ele não se colocava em posição como eu posso dizer, de autoridade, ele não arrogava para si posições de autoridade, alguma posição de superioridade. As pessoas percebiam que ele era superior, as pessoas percebiam a sua autoridade, mas não porque ele chamava elas a isso, mas pelas palavras, pela postura com que ele dizia, pela própria unção do Espírito Santo que estava sobre ele, estava nele, as pessoas eram levadas, elas percebiam. A doutrina que esse homem diz é a correta. A autoridade com que ele fala isso é totalmente diferenciada de todo qualquer mestre com quem a gente já lidou, todo qualquer escriba, fariseu que a gente conviva nos nossos dias. Então, a autoridade de Jesus, inclusive é o próximo parágrafo da revista, essa autoridade real, a autoridade de rei, né? Que maravilhava a multidão, destaca várias e importantes características de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo com autoridade ensinava a multidão, e a partir de agora nós vamos ver essas características da autoridade dele, que também indicam as características da própria pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui, a partir desse ponto 2, autoridade de Jesus,
o autor da revista destaca 7 subitens aí, que são as 7 características dessa autoridade de Jesus, como a gente viu, que apontam para as características até mesmo do próprio Jesus Cristo, tá bom? Primeiro ponto, a autoridade de Jesus como mestre. Vou ler a revista. Ensinava a lei absoluta, interpretava a lei de Moisés, mas mostrava a lei de Deus. Era judeu, mas não seguia os padrões judaicos. Seus ensinos não estão culturalmente limitados ao povo judeu, são universais. E aqui uma coisa a se explicar, ele ensinava a lei absoluta, interpretava a lei de Moisés, mas mostrava a lei de Deus. Era judeu, mas não seguia os padrões judaicos. Um detalhezinho aqui. Esses padrões, Jesus cumpriu a lei integralmente, tá bom? Então, o que ele não se assemelhava ao judaísmo da sua época era justamente essa questão das tradições que os fariseus, os escribas, eles inventaram na interpretação da lei, essa arrogância com que esses homens se apresentavam, toda essa pomposidade que a religião judaica tinha, assentada sobre um monte de regras e tradições e tipo liderança de homens que eram tementes a Deus por fora, mas não temiam o Senhor por dentro. Jesus não seguia. Então, o que estava escrito na lei, Jesus a interpretava, Jesus mostrava isso às pessoas e cumpria, tá? Então, essa parte aqui que ele fala, era judeu, mas não seguia os padrões judaicos. Que padrões judaicos que Jesus não seguia? Justamente essa religiosidade exacerbada que havia ali e que muitas vezes as pessoas eram escravizadas, eram colocados fardos sobre elas, até sem necessidade nenhuma, sem nenhuma prescrição da lei. Seus ensinos não estão culturalmente limitados ao povo judeu, mas são universais. E aqui é legal, né? Tudo que Jesus disse e ensinou não está dentro de uma caixinha palestina do primeiro século. Não. O que Jesus disse extrapola o tempo, extrapola a geografia, extrapola a cultura, a nacionalidade do povo judeu. Por quê? São palavras de Deus. Lembre-se de que o próprio Pedro diz: para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, a salvação de Jesus Cristo não é apenas para o judeu, não é apenas para os judeus daquela época, mas para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Lembre-se lá da promessa de Gênesis, né? Gênesis 12, depois Gênesis 15 no pacto. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Então, todas as famílias da terra. Jesus, as palavras de Jesus são eternas, né? São vindas de Deus, palavras de vida eterna, extrapolam qualquer tipo de limite. Servia para alguém lá no primeiro século, serve para mim no século 21. E continuando, os escribas não tinham autoridade própria, como a que ele demonstrava sobre si mesmo. E aqui, eu estou com a versão Almeida 21 aberta, aqui é até a versão impressa, né? Eu vou ler João 7, 15 e 16, que nos diz o seguinte, João 7, 15 e 16, os judeus se admiravam dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Percebam? A interpretação, a sabedoria eram dadas por aquele que havia enviado Jesus Cristo, o próprio Deus, pela capacidade do Espírito Santo. Tem outro texto de João que é interessante, é João 14, 8 e 11, ainda na Almeida 21, tá bom? 14, 8 e 11. Vou ler o texto todo. Então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? Aí vem a parte que tocante aqui à autoridade de Jesus. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim,
é quem faz as suas obras. Então, a autoridade de Jesus como mestre, é o ponto 1 aqui de 2, existe um abismo entre ela e a autoridade dos mestres e doutores da lei daquela época. A autoridade dos homens ali era dada por homens, era galgada por homens, mantida por homens. A autoridade de Jesus vinha do próprio Pai. Uma segunda questão, aliás, antes de passar para a segunda questão, o segundo ponto, tem uma aplicaçãozinha na sua revista. Eu não coloquei na tela, mas tem na sua revista. Aplicação. Os ensinos de Jesus transcendem os limites da Palestina e alcançam os confins da terra. Atos 1:8. Então, não existe anacronismo quando a gente fala do ensino de Jesus Cristo lá, é aqui e no futuro. É eterno. Agora sim, o segundo ponto. A autoridade de Jesus como Cristo. Jesus sabia que tinha vindo ao mundo com uma missão. Ele era o cumprimento de toda a profecia. E aí tem os textos de Mateus 10:40, 15:24 e 21:37. Era o cumprimento do tempo de Deus, Marcos 1:15. Lembre-se, Marcos 1:15, a mensagem, né, após João, Jesus dizia, olha, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Por quê? Jesus estava andando e pregando. Gálatas 4:4, Paulo chama isso de a plenitude nos tempos. Nasceu de Maria, filho de Maria, Jesus Cristo. Essa é a plenitude dos tempos. Um detalhe, esse Cristo, muitas pessoas, e eu devo ter falado isso em algum momento, as pessoas pensam que Jesus Cristo é Jesus, o nome, e Cristo um sobrenome, né? Mas não é. Cristo é um título, é o ungido, tá? É o enviado. Então Jesus, ou Cristo, Jesus, ou ungido de Deus. Então a autoridade dele como ungido preconiza o quê? Tudo aquilo que Deus, desde a eternidade, passando por Gênesis 3:15, depois passando por Gênesis 12, Gênesis 15, e aí vai embora e chega até os nossos dias. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. É todo o agir de Deus levando a história, e por isso que a gente vai até estudar a história de Israel. É o agir de Deus dentro da história para que o cumprimento de tudo aquilo que foi dito e prometido por Deus, do plano de Deus vindo da eternidade, se cumprisse na pessoa de Jesus Cristo, ali na Palestina do primeiro século. Toda a profecia, tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que as palavras de Deus no Antigo Testamento apontavam sobre o Messias, Isaías como servo, apontando para o servo sofredor, e por aí vai. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Cristo é o ungido de Deus, ele é o nosso Salvador. Terceiro ponto dessa lâmina, a autoridade de Jesus como Senhor. Jesus não era simplesmente um rabino, mas era mestre e Senhor. Dava ordens esperando obediência e fazia advertências. Um rabino ensinava a Torá. Jesus ensinava o verdadeiro significado da Torá. E aqui, né, é uma questão interessante. Jesus como Senhor, um Senhor deve ser servido. Ele ensinava conclamando as pessoas e ordenando e esperando obediência. Quando lemos a palavra de Deus, quando lemos as recomendações de Jesus Cristo, é algo que nos deve levar a mudanças. É algo que deve nos levar à reflexão, e mais do que reflexão, mediante a essa reflexão, uma ação, mudança de postura, conversão e arrependimento. A autoridade de Jesus como Senhor, ele não era simplesmente um rabino da época, mas era mestre, acima de todos os mestres, e Senhor, acima de todos os senhores. Quando Jesus nos conclama a algo, uma ordenança imperativa, não é um favor, não é opcional. Devemos pensar, refletir e mudar, ok? Obedecer. O compromisso do cristão, algumas lições atrás, é a obediência. Então nós vimos aqui, a princípio, as três primeiras características da autoridade de Jesus Cristo. E agora vamos passar para a quarta característica.
Temos aqui os próximos 4 pontos, né? Ponto 4, 5, 6 e 7, que são as características da autoridade de Jesus. A quarta característica de Jesus é a autoridade de Jesus como Salvador. Vou ler a revista, tá bom? Ele foi capaz de declarar quem era bem-aventurado e quem não era. Apontou a porta estreita para a salvação, reivindicou o direito de perdoar pecados e concedeu salvação. Tem o texto de Mateus 7, 13 e 14 aqui, eu vou ler, Almeida 21, tá bom? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Mateus 9, 2 a 6, eu não vou ler o texto todo, mas é a cura do paralítico de Cafarnaum, onde ali Jesus demonstra não apenas autoridade para curar as doenças e os paralíticos, ou o paralítico, melhor dizendo, né? Mas também ele demonstra autoridade para perdoar pecados. Vá, os teus pecados estão perdoados, né? O verso 6 de Mateus 9. Jesus fala o seguinte: mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. Porque Jesus havia falado: os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas, os doutores da lei, ficaram todos ali, né, mimizento, escandalizado. E Jesus, vendo o que eles estavam pensando, ele fala isso: o que você acha mais fácil, perdoar pecados ou dizer para o paralítico que ele levante? Tá bom, eu já perdoei os pecados, agora paralítico, levanta e vai. E foi o que aconteceu. A autoridade de Jesus como Salvador. Perceba, entrando um pouquinho naquela conversa da introdução, as pessoas querem um Jesus bonzinho, as pessoas querem um Jesus psicólogo, as pessoas querem um Jesus que dê dinheiro, que nos cure, que limpe as nossas emoções, tire a nossa culpa, que deixe a gente feliz e bem conosco mesmo. Mas Jesus, na realidade, ele é o nosso Salvador. Salvador do quê? Eu já até citei o texto do anjo para Maria. Ele virá para, o seu nome é Jesus, ele virá para salvar os homens dos seus pecados. Jesus é um Salvador. A função dele é ser o nosso Salvador. Não é ser nosso médico, nosso escravo, não é ser nossa poupança, não é ser aquele que nosso médico. Ele pode até, em alguns pontos, atuar de alguma forma nesse sentido, de nos curar, de nos dar paz, de nos fazer, em certo aspecto, prosperar aqui ou ali. Porém, Jesus não veio para essas coisas, ele veio para nos salvar. O reino de Deus. Aí o resto, as demais coisas, vem depois. O quinto ponto, a autoridade de Jesus como juiz. Jesus pregou o Sermão do Monte ante o sombrio cenário do juízo vindouro e colocou-se no papel de juiz. E aqui o autor da revista cita Mateus 7, 21, 22. E é isso que eu vou ler aqui. É um texto dolorido esse, a gente já estudou ele. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí o verso 23, eu já vou ler direto. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Perceba aí aqui uma reflexão momentânea que surgiu agora. Podemos praticar o mal, profetizando em nome de Jesus, muitas vezes, expulsando demônios em nome de Jesus e fazendo milagres em nome de Jesus. Percebam que as pessoas alegam ali para Jesus: mas a gente não fez isso, não fez aquilo outro. E Jesus fala para eles: não te conheço, nunca vi mais preto, mais branco. Saiam da minha presença vocês que praticam o mal. Dura palavra é essa. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Jesus como juiz. Será de Jesus o direito de decidir o destino dos homens?
aqueles que serão banidos da sua presença, com certeza. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, uns para a condenação eterna e outros para serem galardoados. Ali ele estará como juiz. E aqui esse texto de Mateus 7, 21 a 23 é taxativo. Jesus fará o papel de juiz para aqueles, juiz aplicando a penalidade de correção, de afastando as pessoas, para aqueles que, embora falassem, embora pregassem, embora fizessem maravilhas e sinais, praticavam o mal. Ou seja, e aqui mais uma reflexão para a gente, toda uma externalidade, todo um holofote, todo um pisca-pisca, um fumaceiro, todo um show business. Mas aqui, pecador, aqui, inconverso, praticando o mal. Que o Senhor nos guarde. Vamos aí para o 6º ponto. Agora, se você está acompanhando na revista, topo da página 77. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. Em todo o sermão, Jesus ensinou a doutrina compreensiva de Deus. Deus Criador, sustentador, justo e Pai. Jesus como Filho de Deus, nada mais, nada menos que deixar claro isso e deixar claro quem era Deus. Então, todo o ministério de Jesus, embora ali o foco fosse ele sempre apontava para o Pai. Os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus. Então, percebam que a autoridade dele era como um enviado, o Filho unigênito enviado do Pai. Jesus tinha autoridade como Filho de Deus, uma autoridade única. Tá bom? E o ponto 7, a autoridade de Jesus como o próprio Deus. Ele não era, assim, além de ser, digamos assim, Filho de Deus, ele era o próprio Deus em essência. Jesus diz que são bem-aventurados os que por causa dele forem perseguidos. Assim como os profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos por sua fidelidade a Deus. Mateus 5, 11 e 12. Vamos ler esse Mateus 5, 11 e 12 aqui, só para... Estou aproveitando aqui Mateus 5, 11 e 12, a versão Almeida 21. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, Jesus diz que são bem-aventurados todos aqueles que por causa dele foram perseguidos. E aí em Mateus 5, 11 e 12, cita ali os profetas do Antigo Testamento. E eles foram perseguidos porque foram fiéis, pela fidelidade. Tá? E ainda seguindo a revista, Jesus declara os discípulos equivalentes aos profetas. E ele mesmo é equivalente ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo ele tem a autoridade de Jesus como Deus. Tá? Jesus é Deus, em essência. Pessoas diferentes, mas essencialmente têm a mesma essência. A autoridade como Deus. Ainda tem mais um pedacinho nesse ponto 7. Jesus disse que é preciso chamá-lo de Senhor e também fazer a vontade do Pai para entrar no céu. Jesus, em Mateus 7, 21. Jesus não deixou dúvida quanto à sua equivalência com o Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui é o texto de João 10, 30. Nós vimos aí as 7 características que o autor da revista nos aponta para a autoridade de Jesus Cristo. E essas 7 características, de uma certa forma, indicam até mesmo essas características do próprio Jesus Cristo. Que eu e você, olhando essas características, nós possamos ter os nossos olhos um pouquinho mais abertos, enxergarmos um pouquinho melhor e que isso reflita na nossa tratativa com Jesus Cristo. Como encaramos, como servimos, como amamos, tá bom? Fica aqui essa breve reflexão sobre isso. A importância de nós conhecermos, sabermos e termos em mente quem é de fato Jesus Cristo. Jesus Cristo como mestre. Jesus Cristo como o próprio Cristo. Jesus como o próprio Cristo, ungido de Deus.
Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo como juiz, como Filho de Deus e como o próprio Deus. Que isso reflita em mudança, em temor, em amor, em serviço dedicado único e exclusivamente ao Senhor. Chegamos aí à conclusão dessa lição, a última conclusão que faremos dessa revista, Sermão do Monte, o Ensino Desafiador. Eu vou ler o texto. Esse fenomenal pregador é Jesus. É o tema da lição. Quem é esse pregador, né? Esse fenomenal pregador é Jesus Cristo. Ele ensina com a autoridade de Deus e declara a lei de Deus. Ele espera que as pessoas edifiquem a casa da vida sobre as palavras dele. Ele é o Senhor que deve ser obedecido e o Salvador que concede bênçãos. Não se pode fugir de seus ensinamentos e das implicações decorrentes de segui-los ou não. Não há alternativa senão aceitar Jesus ao pé da letra, sem restrições. Essa pergunta, né? Quem é esse pregador? Né? Eu tenho um pouco mais de conhecimento na lei do Evangelho de Marcos. Vira e mexe, as pessoas estão perguntando: quem é esse que submete os espíritos imundos? Quem é esse que cura? Quem é esse que fala com autoridade? Quem é esse que acalma o mar? Né? Quem é esse pregador? Quem é esse que faz todas essas coisas tão assim, fora da realidade daquelas pessoas? É Jesus Cristo. E aqui a gente vê que temos algumas aplicações que podemos tirar dessa lição e de tudo que nós temos aprendido sobre Jesus Cristo. Primeira delas, como eu tenho encarado a doutrina de Jesus? Com um respeito burguês e conformista ou como o único caminho de Deus para a minha vida? Respeito burguês e conformista, né? Tentar explicar esses termos. Algo que fique ali, burguês e conformista, que mantenha o meu status, né? Que não me incomode, que eu ache bonito, que eu ache belo, porém isso não me traz nenhuma mudança. Aquela coisa de manter, jogar para a torcida. Eu acho Jesus bom, eu acho Jesus legal, a doutrina dele é maravilhosa, são sábias palavras, Jesus fala de amor, tal, mas fica aí, né? Jesus, fica só nisso. Não venha na minha vida, não mude a minha vida. Jesus é um bom mestre, é um sábio, mas para por aí. Quando devemos encará-lo como o único caminho para Deus, ou seja, devemos olhar para a figura de Jesus Cristo de forma desesperada. Eu preciso disso, eu preciso dele, eu preciso absorver as palavras dele, de seguir a Jesus, servir a Jesus, depende a minha vida na eternidade. Percebe? É diferente, né? É o burguês conformista que acha Jesus belo à distância e aquele que depende desesperadamente de Jesus Cristo e sabe que todo o sentido da sua vida e da sua eternidade está na pessoa de Cristo. Segunda aplicação, no mundo de tantos conhecimentos e filosofia, ou filosofias, né? Quem realmente tem dirigido a minha maneira de pensar, sentir e agir? Boa aplicação essa. Nós somos bombardeados por um monte de conversas de políticas, ideologias, filosofias, e muitas vezes a gente, para ser politicamente correto, a gente se torna conivente a elas. A gente não acaba aceitando, acaba engolindo. Quer ver? Qual a sua opinião sobre aborto? Qual a sua opinião sobre homossexualidade? Qual a sua opinião sobre drogas? Qual a sua opinião sobre o Estado laico? Qual a sua opinião sobre casamento gay? Se as suas opiniões sobre essas coisas estiverem muito em consonância com o que é dito nos programas de entretenimento, nos jornais, nos livros, né, que tratam desse assunto, que estão aí sendo publicados aos milhões do mundo, cuidado, porque
você está sendo mais influenciado pelas doutrinas e filosofias do mundo do que pela palavra de Deus, pelas doutrinas ou pela doutrina de Cristo. Faz aí um exame aí sobre esses assuntos polêmicos e espinhosos dos dias atuais. Quais suas opiniões? Está mais batendo com o mundo, com o que você vê por aí, ou está muito diferente? Se estiver muito diferente, talvez seja uma boa indicação de que está no caminho certo. Como eu tenho encarado o desafio de ser sal da terra e luz do mundo? Sal da terra, a gente viu essa lição aí, né? Você está dando gosto? As trevas saem quando você chega. Essa questão tem sido algo trivial para você, algo ordinário, né? Tá, sal, luz, mas eu estou vivendo. São essas, eu ouso dizer que das aplicações dessa revista toda, essa última aplicação é uma das melhores, porque se você parar para pensar um pouquinho, sai cargo daí, sai coisa daí para você pensar, para mim também, por que não? Então, meus irmãos, quem é esse pregador? É Jesus Cristo. Dele depende a nossa vida. Dele depende o nosso porvir, dele depende a nossa existência, dele depende nossa ligação com Deus e tudo mais. Ele é a pedra que deve estar alicerçada a sua e a minha casa. Ponto. Meus irmãos, terminamos essa lição, terminamos essa revista. Eu confesso que foi um prazer, foi um privilégio estudar dos irmãos esse Sermão do Monte. Para mim, eu posso falar, acho que pelo Fernando também, para a gente é muito edificante, para a gente que prepara a lição, que grava, que consulta obras, consulta livros, comentários, é muito edificante. E espero que para você que acompanhou essa revista com a gente, você possa ter aprendido, possa ter crescido, possa ter mudado, se arrependido, se convertido e por aí vai. Que você possa ter crescido na presença de Deus. Sendo assim, fica aqui meu agradecimento a todos que nos acompanharam. Acompanhem, tá bom? Não deixe a EBD. A EBD, a gente tem se esforçado para, ainda com as limitações da pandemia, mesmo online, fazendo algo aí, tentando fazer algo com qualidade, tá bom? Então, que Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Te esperamos aí a partir da semana que vem para o início da revista, né, sobre a história de Israel, dos patriarcas aos juízes, revista número 1. E que o Senhor abençoe seu dia, sua vida, esse domingo, que você tenha um bom culto, um bom resto de final de semana e assim por diante. Tudo isso sempre na presença de Deus. Sendo assim, Deus o abençoe e um forte abraço.